É o momento de nós falarmos da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. O texto do qual nós iremos nesta manhã falar, meus irmãos, e aqueles que nos ouvem através dessa live, através desse programa Louvor e Palavra, se encontra em Mateus capítulo 13 e o versículo 18 em diante até o 21. É uma parábola de Jesus sobre o grão de mostarda e do fermento. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? A primeira pergunta: com que o compararei? É como um grão de mostarda que o homem semeou em sua horta, e ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. No versículo 20, é uma parábola bem parecida com a primeira, que diz, mais uma vez ele perguntou: com que pararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. É nesse texto, meus irmãos e amigos, que nós iremos nos expressar, que nós iremos falar. E creio que cada um de vós irá entender a palavra do Senhor nesta manhã, e como Deus quer nos falar nesta manhã. Eu poderia dar um tema nessa mensagem, dizer assim: o perigo do crescimento. O perigo do crescimento na vida da igreja e na vida do crente. Se nós observarmos a palavra do Senhor nesse texto, nós iremos entender que aqui Jesus perguntou, ou Jesus ele conta aqui uma parábola, e o irmão sabe que palavra não é uma história. Palavras são mensagem alegórica, baseados em fatos que irão acontecer. É uma palavra, quem sabe, escatológica, onde Jesus se expressa a respeito do reino dele. Em outras palavras, vai dizer a quem Jesus vai assemelhar ou comparar o seu reino. E aqui em Mateus capítulo 13, versículo 18, ele faz uma comparação. Como parecer, ou a semelhança, ou assemelhar o reino de Deus. E ele conta aqui que o reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda que foi semeado na terra. O grão de mostarda foi semeado na terra, da qual ela cresceu de maneira sobrenatural e tornou-se uma árvore. E a gente começa a pesquisar e começa a estudar, e a gente vai notar que uma hortaliça, que é justamente a mostarda, ela não se torna uma árvore, mas sobre a palavra de Deus e sobre o crescimento espantoso da igreja, aquela hortaliça vai se tornar uma árvore, ao ponto de uma ave fazer ninho nos seus ramos. E nós notamos e pesquisamos, e nós vemos que uma hortaliça ou uma mostarda, uma planta, ela cresce 1 metro, 1,5 metros, e não há condição alguma de se tornar uma árvore,
mas vai se tornar assim. Porque o crescimento é espantoso, ao ponto de aquela hortaliça virar uma árvore. E quando Deus concedeu a mim esta palavra, me deixou um pouquinho cabreiro, como diz no popular. Fiquei perplexo. E eu comecei a estudar essa palavra. E Deus começou a revelar a mim que há um crescimento grande. Então, por isso que, conforme aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, o perigo do crescimento. O perigo quando nós crescemos, nós era apenas criança, pela fé, ou no ministério, e nós crescemos ao ponto que às vezes torna um perigo. Não sou contra o crescimento, claro que não. Claro que é importante o crescimento na vida de qualquer um, que seja na vida financeira, que seja na vida profissional ou no ministério, que seja na vida conjugal. Claro que o crescimento é importante, mas todo crescimento vem um perigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. E a palavra que Jesus, Ele quer nos dizer nesta manhã, é que um homem semeou no seu campo uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, a menor de todas as sementes. Mas essa semente bem pequenininha tornou-se uma grande árvore. Ou seja, o crescimento de um povo tão pequeno. Se os irmãos observarem, quando Jacó entrou no Egito, foi apenas 70 pessoas que entrou no Egito. Uma família entrou no Egito e saiu uma nação. E quando isto aconteceu, significa que o povo de Deus cresceu no Egito de maneira sobrenatural, que o rei ficou assustado com o crescimento do povo de Deus no Egito. Só que houve um perigo. E qual foi o perigo? O perigo quando eles cresceram tanto ao ponto de fazer o costume ou aderir o costume do Egito. E quando eles saíram do Egito, o Egito foi junto com eles. O Egito não ficou lá, mas os costumes do Egito, pelo crescimento do povo de Deus de maneira sobrenatural, eles trouxeram os seus ídolos, eles trouxeram os costumes do Egito, ao ponto de uma coisa tão bem perto que era a Canaã, que manava leite e mel. Mas por conta de ele não ter condições de entrar na Canaã prometida, demorou 40 anos para que o povo pudesse entrar, porque o povo não estava preparado. Porque em vez de ele deixar o Egito foi junto com ele. Por isso que eu coloquei aqui o perigo do crescimento. Aleluia. Quem está entendendo aí em sua casa, diga glória a Deus. Quem está entendendo aqui na igreja, diga assim: isto é verdade. Glorioso seja o nome do Senhor nesta manhã. Diga amém. Meus irmãos, e aqui está, como a palavra do Senhor diz: é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e tornou-se uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Então, às vezes o crescimento, irmãos, que a gente podemos notar, e há às vezes um crescimento prematuro, ou seja, aquela pessoa que cresceu rápido demais, e quando nós crescemos rápido demais, deixa algumas sequelas. Por isso que é bom a gente confiar em Deus. Por isso é bom que deixar as coisas acontecer de maneira natural, conforme o querer de Deus, não conforme o nosso querer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Meus irmãos, e aqui diante dessa mensagem, aos amigos internautas, a você que escuta aí no seu lar, compartilhe conosco esta mensagem.
a primeira verdade do perigo do crescimento: quando nós deixamos de ser servos para ser Senhor. E esse sentimento que deixamos a condição de ser servo para ser Senhor é justamente o motivo do crescimento. Você se acha tão grande, você se acha tão poderoso, que você agora tem o poder de deixar de ser servo para ser Senhor. E quando o homem deixa a condição de servo, então significa que ele não mais escuta Deus, que ele não mais desce às madrugadas. Significa que ele agora não tem tempo, e o tempo dele é diferente. O tempo dele é justamente envolvido, e às vezes em trabalhos ou outras coisas. E ele cresceu e ele ficou poderoso demais, ao ponto às vezes de não ouvir nem o seu pastor, nem ouvir os seus líderes, porque ele agora é muito grande. E isso é muito perigoso, quando nós achamos que somos grandes e não somos mesmo. E mesmo se for grande diante dos homens, ainda continua sendo servo do Senhor. A gente começa a notar o texto, quando aquele jovem rico disse para Jesus, aleluia, que ele disse: bom mestre, sei que tu és vindo de Deus, que ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for contigo. E Jesus falou: grande só um, e ele é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então grande só um é Deus. Não importa a cadeira que você ocupa, não importa o lugar que você está, ou sua credencial, ou se você é cantor, se você é pregador, não importa. Você ou nós temos que ter um sentimento de servo. E o servo, ele não é pequeno, ele não é grande, ele é apenas servo. E o servo, ele tem prazer em servir a Deus, ele tem prazer em servir a igreja do Senhor. E ele ora, e ele louva, e ele está unido, e ele é cheio da unção, e ele é uma pessoa obediente, e ele faz tudo conforme Deus manda ele falar, porque ele vê em si que ele é dependente de Deus, que ele não faz nada se Deus não for com ele, e ele não faz nada se Deus não falar com ele, e ele não tem dificuldade alguma de obedecer às coisas que Deus nos mostra. Quem está entendendo, diga amém. Então é muito perigoso nós deixarmos, ou nós sentirmos que não somos mais servos, mas que somos Senhor. Se você observar a vida de Saul se sentiu tão Senhor, que ele não esperou por Samuel. Samuel, me espere 7 dias. E ali Saul se precipitou de maneira gravíssima, aleluia, e isso lhe custou a sua vida, e isso lhe custou o seu ministério, aleluia. Por quê? Porque Samuel era o sacerdote e profeta, e somente ele poderia fazer aquilo. E ele disse: me espere 7 dias. Se Deus falou para você esperar, que seja 7 dias, ou 2 dias, ou 1 mês, não importa. Espere, deixa Deus falar contigo, deixa Deus mover a água, deixa Deus mover o céu, porque no momento certo e na hora certa, Ele vai te abençoar. Não se apresse, não se precipite, aleluia. Se você entregou aquele problema a Deus, se você dobrou seu joelho e você disse: Senhor, eu entrego a Ti este problema. Se você entregou a Deus este problema, então deixe Ele resolver. Se ele, pelos seus pensamentos, você achar que Ele está demorando, tá não, porque Deus não demora. Ele nem se adianta e Ele não se atrasa, Ele vem na hora certa. Por isso não se precipite,
Não deixe a condição de servos, seja servos. E o servo, ele tem um sentimento de obediência em servir. Ele tem prazer mais de servir do que ser servido. Aleluia. Quem crê nessa palavra, aí onde você está, diga glória a Deus. Aleluia. Não queira sair ou fazer algo que não está na sua alçada. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. A segunda verdade, meus irmãos e amigos, aquele que nos ouve aí na sua casa mesmo, no sofá, no sextal, no quarto, pelo celular, não sei, quem sabe no seu carro, não sei, mas a segunda verdade é: quando deixamos de sermos administrador para ser mordomo. Quando deixamos de ser administrador, mordomo, para ser o dono, aí não é muito bom, não é assim? Aleluia. Quando nós deixamos e acharmos que nós não somos mais administrador, não, eu não sou mais mordomo, eu sou o dono, e isto lhe pesa, e é um crescimento que torna-se um perigo. Eu estou dizendo que o crescimento é importante, claro que é. O crescimento da igreja, sim senhor. O conhecimento de conhecer a palavra, sim senhor. O conhecimento de conhecer a si mesmo, sim senhor, isso é muito bom. Mas não podemos deixar ou trocar os valores. Os valores não podem ser trocados. Não, senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você é servo, continue servo. Não importa qual a sua credencial. Eu sou pastor, amém, mas você é servo. Eu sou evangelista, amém. Então você é servo. Eu sou presbítero, você é servo. Eu sou coordenador da mocidade, eu sou servo. Não importa qual cadeira você assenta e qual a sua credencial. Não podemos deixar o sentimento de servir a Deus e amá-lo a Ele com todas as circunstâncias. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. O interessante é que Jesus, justamente, ele traz uma alusão sobre a mostarda. Cantor, por que sobre a mostarda? Por que não outra hortaliça? Porque aí eu entendi por quê. Aleluia. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: e Deus compara a nossa fé como um grão de mostarda. Olha que lindo. Não é do tamanho do grão. A Bíblia não fala do tamanho do grão de mostarda. A Bíblia fala o quê? Do tamanho de um grão de mostarda. E a gente começa a estudar e ver, meus irmãos, que a semente de mostarda, por pequena que seja, que é a menor das hortaliças, é a menor semente, ela tem uma característica diferente das outras sementes. Como assim? É porque a semente de mostarda, apesar dela ser pequena, diz os estudiosos, que a semente de mostarda, ela germina em qualquer terra. Se a terra for boa, ela germina. Se a terra for pedregosa, ela germina. Se a terra for ruim, ela germina. A fé ou a mostarda não depende de qual tipo de terra você é. Ela germina do mesmo jeito. Você pode ser japonês, você pode ser português, você pode ser alemão, você pode vir do sítio, você pode vir da rua, da cidade, aonde for, qual for a sua crença, aonde você crê. Mas quando você tem fé em Deus, quando você coloca Deus como princípios na sua vida, e a sua palavra é viva e eficaz na sua vida, e é notória que você é uma pessoa diferente, que você tem fé nele, e que você não abre mão da sua fé, não importa a dificuldade que você está passando, a sua fé está ativa, que seja no leito, que seja passando necessidade financeira, que seja problema conjugal, familiar, ministerial, não importa, a sua fé não depende de circunstância, você tem fé em qualquer circunstância. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Então, meus irmãos, quando Jesus faz uma alusão dessa parábola, nos mostrando a importância da nossa fé. E aí, irmãos, eu vou para a terceira verdade. Qual a verdade é, meus irmãos? O comodismo e o conformismo. O crescimento nos deixa um pouquinho acomodado. Nós já fizemos tanto. E às vezes eu escuto de irmãos dizer assim: eu já preguei nos trem. Eu já preguei na rua. Tudo bem. E você continua sendo o mesmo irmão. E agora você faz o quê? Eu não faço mais nada na igreja. E isto é o perigo do crescimento. Às vezes o crescimento, de forma inadequada, sem o uso da palavra, sem a obediência à palavra de Deus, sem obediência aos seus pastores e seus líderes, esse crescimento seu é um crescimento afermentado. Aleluia. Mas Deus nesta manhã está dando um recado para você. Deus está mostrando para você que você pode mudar. A palavra do Senhor, irmãos, ela muda. A Bíblia diz que: vinde a mim como estás, cansado e sobrecarregado. Jesus morreu de braços abertos, porque ele quer abraçar. Ele abraçou a raça humana. Não importa se você está desanimado, se você perdeu o ânimo, se você é aquela pessoa ativa na igreja e hoje não é mais, que você pregava e você deixou de pregar, que você cantava e às vezes por motivos banais, outro motivo, você deixou de louvar ao Senhor. Aleluia. Nesta manhã o Senhor está dizendo: olha, eu quero que você volte aquilo que você perdeu. Pois nesta manhã, meus irmãos e amigos, eu quero dizer que o comodismo é um perigo muito grande. Por quê? Porque houve alguma coisa, algum crescimento na sua vida, ao ponto de você perder, às vezes o crescimento é até financeiro. Quantos de nós ouvimos testemunho, ou vimos às vezes pessoas que ela não perdia um culto, aleluia, que ela não perdia um ciclo de oração, que ela não perdia um trabalho na igreja. E aí essa pessoa estava desempregada, e essa pessoa orava a Deus pedindo a Ele um emprego. E aí o Senhor, em sua misericórdia, com sua graça, aí Deus abre uma porta de emprego muito bom para ele. E aí no primeiro momento, esse irmão ou essa pessoa, ele já deixou os cultos da igreja. Às vezes chegou em casa cansado do trabalho, e por cansado que estava, às vezes chega até cedo do trabalho, mas está tão cansado, irmãos, com a labuta da vida secular, da sua profissão, que ele deixou o prazer de ir para a casa de Deus. E isto é muito perigoso, aleluia. Mas eu quero dizer a você: não deixe, se Deus abrir uma porta de emprego, aleluia, mas não abandone a sua fé. Não deixe que o desânimo tome conta de você, mas busque a Ele força, busca a Ele o fogo do Espírito, e Ele entra na tua vida, e Ele faz mudança, e Ele te dá coragem, e Ele te dá força, e você continua sendo o mesmo, no trabalho, na igreja, na rua, aonde estiver. Diga glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, por que o comodismo é tão perigoso? É quando você deixa uma ave fazer ninho na sua cabeça. Você está tão parado, você está tão desanimado, porque você fica pensando: rapaz, eu era pregador, e veio o desânimo e eu deixei de ser pregador. Meu irmão, eu era presbítero, mas veio um problema grave sobre a minha vida, e eu pequei. E aí eu era um cantor, e a fama subiu sobre a minha cabeça, e aí veio o perigo. Então, em vez de eu cantar para Jesus, eu comecei a cantar para mim mesmo. O perigo de crescimento, irmãos, é porque às vezes você adora a si mesmo, você não adora a Deus.
Você adora as coisas que Ele fornece para você, o dom que Ele lhe deu, a oportunidade que Ele lhe deu. Não faça isso, mas atribua tudo quanto Deus fez para você. Não esqueça que o dono é Ele. Não esqueça que o Criador é Ele. É Ele que dá o dom. É Ele que dá força para você caminhar. É Ele que lhe dá o emprego. É Ele que dá a sua credencial. É Ele que usa você na palavra. É Ele que usa você no louvor. Aleluia. Não deixe que o seu eu seja maior. Não deixe que o seu eu carnal seja maior do que o seu eu espiritual. Aleluia. E às vezes, meus irmãos, nós começamos a notar uma coisa bem interessante. Aleluia. O que, meu irmão? Eu vou dizer ao Senhor. É porque nós lutamos tanto, que às vezes nós criamos um problema que ele não existe. O problema às vezes é mais psicológico do que espiritual. O problema é mais psicológico do que espiritual. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu sei que o diabo é inimigo e sempre será inimigo. É inimigo natural. Você pode ser amigo dele, mas ele é o seu inimigo. Mas tem um inimigo pior do que ele. Quem é? Você mesmo. Quando você acha que você é grande demais. E uma pessoa que cresce demais e se acha tão importante demais, você deixou de ouvir ao Senhor. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: olha, eu ouvi a tua voz e temi. Aviva o Senhor a tua obra na metade dos anos. Aleluia! Pois nesta manhã, meus irmãos e amigos, eu quero lhe dizer nesta manhã que o Senhor está falando contigo. Aleluia! Eu não estou pedindo para você ser pequeno, não. Nem estou pouco pedindo para você ser grande. Mas eu te peço, eu profetizo na tua vida um sentimento de servo, um sentimento que havia em Jesus. Como Paulo diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia! Não podemos deixar nunca que a ave do céu faça ninho sobre as nossas cabeças. Como assim? O que são as aves dos céus? Aleluia! Quem sabe seja uma delas a internet. Quando você se acha tão grande às vezes, e você procura informações no YouTube, não procura na Bíblia. E às vezes pessoas, ou irmãos que nós iremos visitar, e às vezes em suas palavras ele diz assim: olha, eu deixei de ser dizimista, porque eu ouvi no YouTube uma pessoa dizendo que dízimo é do passado. E isso são as aves do céu fazendo ninho na sua cabeça, lhe tirando a sua fé. Eu não posso assim que tirar a fé, mas deixando dúvidas sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que é verdade, não mentira. Então essas aves é um perigo para nós. Aleluia! Quantos jovens estão hoje em pecado, até adultos também, por conta das redes sociais, que está acima de nós. Quantos têm se perdido? E há um perigo sobre isto. Não deixe que a ave do céu, não deixe que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Você está tão parado, você está tão incomodado, tão conformado com as coisas, ao ponto de um passarinho fazer ninho na sua cabeça. Aleluia! Mas Deus nessa manhã está repreendendo esse passarinho que faz ninho na tua cabeça. Nesta manhã Deus está repreendendo o comodismo na tua vida, o conformismo. Eu não me conformo com este mundo não, irmãos. Aleluia! Mas Deus está repreendendo.
Deus está repreendendo a mania de grandeza na tua vida, como também a mania ou complexo de inferioridade na tua vida. Não. O servo do Senhor, ele nem tem mania de grandeza e nem tampouco tem complexo de inferioridade. Ele é servo. Ele é uma pessoa feliz, ele é para frente, ele é cheio da graça, ele é cheio do Espírito Santo, e ele está sempre disponível para as coisas de Deus. Aleluia! Quem crê nessa manhã, diga amém. Pois nesta manhã, o Senhor está visitando o teu lar, o Senhor está visitando a tua vida, e está erguendo o teu ministério, está despertando em ti o sentimento de servo, um homem diferente, e as pessoas vão notar o que houve com você, o que houve com você. Aí você vai dizer: o Espírito Santo me visitou, e Ele restaurou, e Ele me deu novos pensamentos, pensamento que leva até o céu. Aleluia, aleluia, e glória ao Senhor nesta manhã. É assim, meus irmãos. A primeira verdade foi quando deixamos de ser servo para ser Senhor. A segunda foi quando deixamos de ser administrador. E a gente acha assim: o carro é meu, a igreja é minha, o trabalho é meu, é tudo dele, ele é que é o dono, você é apenas administrador. Aleluia. O teu carro não é teu, você está administrando aquilo que Deus colocou na tua vida. Aleluia. A igreja não é tua, você é apenas o dirigente ou o pastor que o Senhor colocou ali para abençoar a vida da ovelha, da igreja, da noiva do Cordeiro. Aleluia. A empresa não é tua, é dele. Foi ele que te deu para tu administrar, porque tu tem condições de administrar. Aleluia. Mas não deixe, não seja o dono, seja só administrador, dando louvor e honrando o Senhor, e confiando nele, e sendo obediente, e sendo fiel até a morte. Como diz Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos ministérios foram destruídos por conta do crescimento? O crescimento vem sim. Mas você tem que ficar com os pés no chão. Você deve confiar em Jesus, que foi Ele que lhe deu tudo. Ele deu esposa, Ele deu filho, Ele deu ministério, e Ele te escolheu para servi-lo. Aleluia. Irei cantar um louvor, meus irmãos, e eu queria que você ficasse atento a este louvor.